Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Marques William e hoje a gente vai bater um papo aqui de como a empresa pode remunerar os seus sócios. Nós temos três maneiras que a empresa remunera os seus sócios. Nós temos o Prolabore, nós temos os juros sobre capital próprio e nós temos a distribuição de lucro. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens que nós vamos falar um pouco sobre elas aqui. O Prolabore, por se tratar de um serviço prestado pelo sócio à empresa, ele está sujeito à legislação trabalhista. Então, todos os encargos previdenciários que tem na folha de pagamento de um funcionário, tem também na emissão do Prolabore para os sócios. E os sócios, por sua vez, recebendo esse Prolabore, ele também está sujeito à tributação pelo imposto de renda. É uma receita tributada para os sócios. Uma outra forma que a empresa tem para remunerar os seus sócios é os juros sobre capital próprio. O que seria isso? Lá no início das atividades da empresa, quando a empresa está sendo fundada, o sócio ou os sócios, eles terão que injetar um dinheiro na empresa para ela começar suas atividades. Esse dinheiro inicial é o que chamamos de capital social da empresa. E para se tratar como juros sobre capital próprio, essa remuneração dos sócios, esse capital social, lá no início, ele vai ser tratado como um empréstimo, como se o sócio tivesse emprestado um dinheiro para a empresa começar a trabalhar. E a empresa pagará aos seus sócios uns juros sobre capital próprio. Esses juros sobre capital próprio, eles são dedutíveis lá no imposto de renda do lucro real da empresa, porque ele vai entrar lá na DRE, reduzindo o lucro da empresa, reduzindo a tributação, porque o lucro é menor, e no final das contas, reduzindo ainda o lucro da empresa. E esses juros sobre capital próprio, na visão lá dos sócios, ele também é tributado. Os sócios vão pagar imposto de renda por ele. E uma outra forma também que a empresa tem para remunerar os seus sócios é a distribuição de lucros. O que seria isso? A empresa faz todo o seu trabalho mensal, tem as suas atividades, e quando encerra o período, vamos lá fazer a DRE e chegar lá no final das contas, ver quanto sobrou de lucro para distribuir para os sócios. Porém, corre o risco da empresa não dar lucro. Se a empresa não der lucro, não pode distribuir dinheiro para os sócios, porque não tem o que distribuir. E a distribuição de lucros, ela também tem algumas condições a serem seguidas, como por exemplo, se a empresa der lucro, antes ainda tem que separar algumas reservas obrigatórias que a empresa tem, como reserva legal, como reserva de lucros a realizar, reserva para contingência e outras reservas que a empresa tem na sua prática normal. Após essa destinação para as reservas, se sobrar lucro, a empresa pode distribuir esse lucro aos sócios. Mas outra condição, a empresa só pode distribuir lucros aos sócios se ela não tiver dívidas com o fisco. Se a empresa tiver dívidas com o fisco, também não pode distribuir lucros aos sócios. A distribuição de lucros, ela parece ser um pouco mais difícil, mas em contrapartida, os sócios não pagam imposto ao receber esse lucro. O recebimento de lucros, ele é isento do imposto de renda. Só para ficar mais fácil, eu vou dar um exemplo prático explicando algumas situações comparando o juros sobre capital próprio e a distribuição de lucros. Vamos ver essa DRE que a gente tem aqui. Vamos supor que durante toda a sua atividade a empresa fez todos os trabalhos, pagou conta, recebeu conta, vendeu, comprou tal e apurou seus lucros. Nesse primeiro exemplo aqui, o juros sobre capital próprio, nós tivemos aí uma receita de R$1.000 com os custos de R$400. Vamos aí ter um lucro bruto de 600. Vamos deduzir também umas despesas de R$200. Vamos deduzir os juros sobre capital próprio, que no nosso exemplo vai ser R$300. Então vamos ter um lucro tributável de R$100. Aqui no país, aqui no Brasil, de forma geral, as empresas pagam em média 34% de imposto de renda, que é 15% de imposto de renda, mais 10% de adicional do imposto de renda, mais 9% de contribuição social, arredondando R$34. Então a empresa vai pagar R$34 de imposto e vai ter um lucro lá no final de R$66. E esse lucro não será necessário distribuir aos sócios, porque os sócios já receberam juros sobre capital próprio, que é esses R$300 que está aqui. Então
Então esses R$66 é o lucro da empresa que vai ficar dentro da empresa para seu próprio reinvestimento. Agora, comparando com a distribuição de lucros, nós vamos seguir o mesmo exemplo. Olha só a diferença. Nós temos lá a mesma receita de R$1.000, os mesmos custos de R$400, temos um lucro bruto de 300, vamos ter aí as despesas de R$200. Não vamos ter os juros sobre capital próprio, que tivemos no primeiro exemplo. Então vamos ter um lucro a ser tributado maior, de R$400, porque nós não tivemos a despesa de 300, que é os juros sobre capital próprio pago aos sócios. Esse lucro tributado de R$400 vai dar um imposto maior para pagar. Vai dar imposto aí, os mesmos 34%, que vai dar imposto a pagar aí de R$136. Contanto, e sendo que lá nos juros sobre capital próprio, deu menos imposto de renda para pagar, R$34. Mas os R$300 de juros de capital próprio distribuído aos sócios, eles são tributados pelo imposto de renda. A empresa paga menos imposto de renda distribuindo como juros de capital próprio, mas os sócios pagam seus impostos. E já na distribuição de lucros, nós vamos ter um lucro final de R$264 para distribuir aos sócios, isento de tributação. Só que, visto esses casos, não podemos dizer exatamente qual que é a melhor forma de distribuir lucros aos sócios e menos onerosa tributariamente. Porque cada caso é um caso, depende da atividade da empresa, depende do volume de faturamento, depende do volume de despesas, volume de custo. Então, tem que ser feito todo um planejamento tributário. É uma ótima oportunidade para se fazer um ótimo planejamento tributário para apresentar para a direção da empresa, para que ela possa tomar essas decisões para seguir o melhor caminho. Então essas são as 3 formas que a empresa tem para remunerar os seus sócios. Cada uma com suas vantagens, suas desvantagens. Então tem que calcular exatamente, enquadrar cada uma delas na real situação da empresa, para a gente chegar a uma conclusão de qual delas vai ser menos onerosa. Hoje é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.